Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no último capítulo do livro de Atos. Último capítulo do livro de Atos. Os irmãos podem estar colocando só um lembrete, os seus motivos de oração na live. Nós vamos estar anotando e no final da nossa reunião vamos estar orando por os motivos que os irmãos colocarem. Está bem? Então abra a palavra de Deus esta noite. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 28. O último capítulo do livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Então diz assim a palavra de Deus em Atos 28. Já salvos soubemos, verso 1, 28, 1, que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam na ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Até aqui, versículo 10 do texto, 1 a 10. Muito bem. É a última viagem que o apóstolo Paulo e seus companheiros de pregação do Evangelho fazem. Atos, capítulo 27 e 28. Depois de 2 anos preso em Cesareia, Paulo, por ser cidadão romano, apela para ser julgado na capital, em Roma. Então, para lá, ele é levado. Soldados romanos levam Paulo para ser julgado em Roma. E a viagem, então, como eu já disse, esta viagem está narrada aqui no capítulo 27 e no capítulo 28. Última viagem de Paulo e seus companheiros de trabalho. Meus irmãos, nós nunca sabemos quando será a nossa última viagem. A nossa última viagem. O nosso último dia de trabalho, a nossa última visita aos nossos pais, a nossa última visita aos nossos filhos,
As nossas últimas férias, estamos viajando, estamos indo, passando por este mundo. Ninguém sabe qual será a sua última viagem, o seu último ato a percorrer aqui nessa vida. Então, irmão, vamos viver como Jesus recomendou, um dia de cada vez, e viver intensamente na presença do nosso Deus, cheios de Deus, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Tá bem? Fica aqui a primeira lição, última viagem de Paulo, e nós não sabemos quando será a nossa última viagem. Olha o capítulo 27, versículo de número 4. E eu quero compartilhar com os irmãos uma outra lição desta viagem. Atos 27, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: partindo dali, fomos navegando. Lucas está contando como foi a saída. Perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. E agora veja o versículo 14, mais lá embaixo. 27, 14. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. Um vento forte chamado Nordeste. Vento Nordeste era o pior vento que um navio poderia enfrentar no mar. Era um vento que vinha de todas as direções. E muito difícil, ficava muito difícil para navegar. Vinha vento de todos os lados, vento forte, complicado navegar. Meus irmãos, quantas vezes nessa nossa caminhada, nessa nossa viagem, o vento nos é contrário. O vento chama-se Nordeste e vem de todos os lados as provações. É na saúde, é financeiro, é na família, é no trabalho. O vento soprando forte e quase nos levando a naufragar, a perder toda a esperança. Eles chegaram. Se o irmão ler todo o capítulo 27, hoje à noite, no seu momento devocional, capítulo 28, e Paulo vai dizer para os demais, perdemos toda a esperança, Lucas diz, perdemos toda a esperança de sobreviver, pois o vento nos era contrário. No versículo 18, ainda, irmãos, capítulo 27, ainda no capítulo 27, o versículo 18, como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começamos a jogar a carga ao mar. Verso 19. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Você precisa, irmão, jogar alguma carga fora da sua vida. O que impede você de estar mais perto de Deus? De experimentar um milagre de Deus na sua vida? Eles precisaram se desfazer da carga, algo importante que o navio levava. E mais, lançaram fora a armação do navio, para alcançarem a salvação naquela situação difícil. Todos nós, irmãos, que estamos buscando santificação de vida, que estamos procurando sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, toda noite, antes de dormirmos, temos que jogar fora alguma carga que está atrapalhando a nossa vida cristã. E cada um de nós sabe
qual é. E às vezes é uma carga que nós vemos com ela já há algum tempo, há alguns anos. Precisamos lançar fora, lançar ao mar. Isso vai nos aliviar para andarmos mais tomados pelo Espírito Santo de Deus. Uma preocupação, algum pecado. Você sabe o que precisa se desvencilhar na sua vida espiritual, na sua vida cristã, para ficar andando mais perto de Jesus. E então começamos a jogar cargas ao mar. Precisamos fazer isso, essa limpeza constante na nossa vida. Quando nós oramos, o Espírito Santo vai nos indicando, vai nos mostrando, e cabe a nós tomarmos a decisão e pedir a ajuda de Deus para nos desvencilharmos daquela situação. Olha o versículo 27 também, gostaria de destacar. Ainda no capítulo 27, quando chegou a 14ª noite, 14 dias, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Que situação, 14 dias em dificuldades, sendo abatidos no mar por aquela tempestade. 14 dias. Eu não sei quantos dias está durando a tempestade, meu irmão, pela qual você vem passando. Paulo e demais crentes que estavam ali com ele, naquele navio, tinham a certeza de que Deus estava presente, de que Deus estava junto. Como eu disse, se você ler os capítulos 27 e 28, você vai ver Paulo com toda a convicção de que Deus estava com ele. E já eram 14 dias naquela dificuldade. Quanto tempo você está na tempestade, no desespero? Deus está vendo e Deus quer socorrer. Tenha essa certeza. Deus quer visitar, Deus quer ajudar. Agora vamos para o capítulo 28, que acabamos de ler, meus irmãos, no versículo 3. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Para complicar mais, o navio havia sido perdido, a carga havia sido perdida, estava frio, está chovendo, num lugar desconhecido. Para complicar mais, e buscando um pouco de conforto, eles acendem uma fogueira. O apóstolo Paulo vai ajudar, e no pegar madeira para a fogueira, ele é picado por uma serpente, e pelo relato de Lucas, uma serpente venenosa, porque os habitantes da ilha conheciam o tipo de serpente que havia mordido Paulo, e esperavam que ele inchasse e viesse a morrer. Sabiam que tipo de serpente havia mordido o apóstolo Paulo. E então, diz o versículo 5 do capítulo 28, mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal algum. Meus irmãos, hoje meditando nisso, pensando nesse, veio ao meu coração, qual a serpente que você, que eu, precisamos sacudir e jogar no fogo, queimar de vez na nossa vida. Está muito relacionado com o que eu acabei de falar. Qual é a carga que precisamos jogar ao mar? Mas aqui a coisa é mais próxima. Ninguém corre para ajudar o apóstolo Paulo. Lucas, pelo menos, não diz. Diz que começam comentários. Escapou do mar, está sendo perseguido pela justiça de Deus, e agora cobra a morte, vai morrer, aguardemos. Foi o comentário geral, todos olhando, ninguém ajuda, ninguém corre para auxiliar.
ficam na expectativa. Mas Paulo sacode o braço e joga a serpente no fogo. No fogo. E o comentário é que Paulo é um assassino. Na verdade, era um servo de Deus. Quem sabe você precisa sacudir alguma serpente no fogo. Mesmo que ninguém venha para ajudar. Mesmo que pessoas ao seu redor estejam criticando, como criticaram o apóstolo Paulo, chamando o servo de Deus de assassino. Às vezes é assim, irmão, a gente tem que ficar sozinho e a luta é nossa e lançar no fogo alguma serpente que esteja atrapalhando também a nossa vida espiritual, nos livrando de alguma situação de inveja, de ciúme, de mal-entendido, sacudir alguma dor, algum trauma que vem nos atrapalhando na vida, vem tirando a graça de viver, vem tirando a nossa qualidade de vida cristã. É uma serpente, né, que temos que enfrentar. Por falar em serpente, a gente não pode esquecer lá de Gênesis, quando a serpente apareceu para Eva. Se Eva tivesse feito como o apóstolo Paulo, queimado, jogado a serpente no fogo, hoje nós estaríamos ainda vivendo no céu. Imaginem, irmãos. Então, quando a gente queima as serpentes da vida, as tentações, como a Eva não conseguiu fazer, né? Um vício, amargura, inveja, murmuração, são todas serpentes, fruto do pecado na nossa vida, mas que com a ajuda de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, nós podemos queimar essas serpentes. E só você, muitas vezes, é que pode fazer isso. Só você, com a ajuda de Deus. Ninguém se aproxima. Às vezes, ao invés de ajuda para resolver o seu problema, a sua situação, você recebe críticas. Exatamente como aconteceu com o apóstolo Paulo. Agora vamos para o versículo 8, irmãos, do capítulo 28. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Toda situação na vida do crente tem um propósito. Se nós não olharmos com os olhos de Deus para essa viagem, nós não vamos entender. Por que o navio teve que enfrentar aquela tempestade? Por que não foi direto para Roma? Já que estava ali o grande servo de Deus, o apóstolo Paulo, das viagens missionárias, das cartas escritas, da orientação, missionário, pastor, escritor. Porque o navio, a viagem não é mais tranquila. Eles sofrem esse naufrágio. Inclusive, os naufrágios da nossa vida, irmão, as dificuldades, elas têm um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Como o pastor falou domingo, quando Deus diz não, precisamos estar apercebidos do que Deus quer realmente para a nossa vida. Precisamos estar apercebidos. E então, nós não entendemos na hora. Foi o caso deles ali. Mas olhem o que diz o versículo 9, irmãos, 28, 9, falando de propósito. Por que desse naufrágio? Por que eles vão bater nessa ilha? Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. O pai de Públio é curado, e aí os doentes da ilha começam a vir até Paulo, eles impõem as mãos e muitas pessoas são curadas. E aí eles têm a oportunidade de manifestarem ali o poder de Deus, evangelizar aquelas pessoas. Então,
a princípio não entendemos daquilo que está acontecendo. Mas Deus, meus irmãos, sabe o porquê do que está acontecendo. Nós às vezes não sabemos, mas Deus sabe. E aquela ilha toda fica sabendo, fica conhecendo o Deus que o apóstolo Paulo servia. Através, irmão, da nossa vida, daquilo que nós passamos, as pessoas também estão vendo o Deus que nós temos, o Deus que nós servimos. Tudo tem um propósito. Precisamos acalmar nosso coração e entender isso, e ficar na presença de Deus para entender, Senhor, qual é o teu propósito. Me ensina a lição. Eu quero aprender, eu quero crescer através dessa situação que aconteceu na minha viagem, na minha caminhada aqui neste mundo. E o versículo 10 é interessantíssimo também, irmãos. Eles nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Eles tinham perdido tudo no naufrágio do navio. Agora, na hora de ir embora, tudo é restituído, diz Lucas. Puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias para nós continuarmos a viagem. Deus supriu novamente aquilo que estava faltando. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Olha o versículo 44 do capítulo 27. E que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas, olha lá o navio naufragando, e outros em quaisquer destroços do navio. Assim todos chegaram salvos à terra. Chegaram salvos. O bem mais precioso que eles tinham, que era a vida, todos, ninguém do navio veio a se perder, morrer naquele acidente. Todos, diz o texto, chegaram salvos à terra, com vida, salvos. E aí nós temos que lembrar da vida espiritual que nós temos. Somos corpo e somos alma. Corpo e alma. Como você vai chegar no final? Alma salva, salva por Jesus Cristo? Você já entregou o seu coração a Jesus? Já teve uma experiência com Jesus? Já tem Deus com você? A sua viagem é feita na companhia de Deus? É uma pergunta que esse texto faz também ao nosso coração. Você já está salvo por Jesus Cristo? Eles foram salvos fisicamente, mas nós podemos aplicar a vida eterna. Você já está salvo espiritualmente? Já? E a ilha de Malta existe até os dias de hoje. Ela está lá entre a Itália e a Tunísia. E um detalhe, um dado muito interessante, essa ilha foi colonizada pelos ingleses. A língua falada lá, mais falada, é o inglês e também o maltês, que é a língua da ilha. Mas um detalhe que me chamou a atenção, 97% da população da ilha de Malta crê em Deus, crê na existência de Deus, são cristãos. Sabe quando isso começou, irmãos? A buscarem a Deus, a reconhecerem o cristianismo como verdadeiro? No ano 60, depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo passou por lá e teve esse acontecimento, e a mensagem foi pregada, e permanece viva, eficaz, até os dias de hoje. Tudo tem, na visão de Deus, um propósito. Que Deus nos abençoe a entendermos isso, irmãos.
Algum momento que nós estejamos passando, nós não estamos entendendo, mas quando chegarmos lá no final, nós vamos entender. Olhando para trás, Deus tinha um plano para tudo. Nada na vida do crente acontece por acaso. Se você ainda não tem Jesus, não tem a certeza da salvação, não sabe se chegará em segurança à eternidade, à presença de Deus, você precisa, conforme a Bíblia orienta, entregar sua vida a Jesus. Faça isso ainda hoje, e Deus abençoe você. É a nossa oração. Amém? Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, este fato acontecido há tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Pai, tanto tempo, e com essas lições preciosas para nós hoje. Realmente, Senhor Deus, tudo tem um propósito, tudo acontece com um propósito. Louvamos o teu nome por isso, meu Deus. Muito obrigado, Deus amado. Falamos contigo em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ver os motivos de oração que nós temos hoje, que os irmãos enviaram, para estarmos colocando diante de Deus. A irmã Clícia, me junto a ela, estamos pedindo oração pela vida espiritual dos seus 3 irmãos lá em São Paulo, o Ronaldo, o Zé Ulisses e o Alberto, e a família deles, especialmente pela salvação deles. E também pede oração pelas crianças da nossa igreja. Como falamos domingo, não tem faltado criança na igreja, graças a Deus por isso. Então, criança não é a igreja do futuro, é o presente. Precisamos investir, falar de Jesus para as nossas crianças e que elas encontrem Jesus como Salvador. Tá bem, irmãos? Orar pelas nossas crianças. A irmã Carla agradece e as orações em favor da saúde de seu pai, e também agradece pelo seu irmão Fábio, que está tomando a frente lá no Brasil de toda a situação difícil que a família está enfrentando. Vamos orar pelo Fábio, irmão da irmã Carla, orar por ele. O irmão Flávio está pedindo oração por seus pais, por sua irmã, porque os familiares estão sofrendo ainda, apesar de passado 1 ano, a morte do seu irmão por Covid. Vamos lembrar então da família do irmão Flávio, lá em Fortaleza, lá no Brasil. A irmã Dorothy pede oração por toda a sua família aqui e no Brasil. A irmã Dirlene pede oração pela vida de Benjamin, seu neto, que está completando 6 anos hoje. Que em breve Benjamin entregue o seu coração para Jesus. A Nair, lá em Santo André, lá em São Paulo, está pedindo oração por Marino Guerra Sanches, que vai fazer uma cirurgia no dia 21. Vamos lembrar do Marino, vamos orar por ele. Vamos lembrar também de orar pela irmã Vilma, pastor Roque. A situação de saúde da irmã Vilma é grave, muito complexa, muito difícil. Ela está precisando de um milagre de Deus. Oremos pela vida da irmã Vilma, irmãos. Deus tem um propósito nisso tudo e nós vamos nos juntar ao pastor Roque em oração e ver o que Deus tem a nos ensinar através dessa experiência difícil. Tá bem, irmãos? Então vamos orar pela irmã Vilma, vamos orar também pelo irmão Edson, que está se recuperando da cirurgia na mão. A irmã Lúcia está pedindo oração por um pastor Valdemar e sua filha Elaine, que estão com Covid. A irmã Marta está pedindo oração por um primo, Luciano, também acometido de Covid. E a irmã Marta também está lembrando desses conflitos lá no Oriente Médio entre árabes e judeus. Vamos orar pela paz, vamos clamar por aquelas pessoas ali. Quanta desavença, quanto ódio, que Deus tenha misericórdia.
É a lembrança da irmã Marta. E a irmã Dorothy também está lembrando de nós estarmos orando pelos jovens da nossa igreja. Pela reunião jovem, todo domingo à tarde, 6 horas. Tá bem, irmãos? Esses são os motivos. Essas são as situações. Esses são os nomes que colocamos na presença de Deus esta noite. Então, irmão, abaixe a sua cabeça aí onde você está agora. E nós vamos pedir a misericórdia de Deus por essas situações que acabamos de comentar aqui, acabamos de ver aqui nos pedidos na live, na participação dos irmãos. Baixe a sua cabeça, meu irmão. Coloque tudo diante de Deus. Tudo da sua vida e dessas pessoas, desses nomes que acabamos de mencionar aqui. Ó Deus amado, quando nós olhamos para uma lista como esta, Pai, quando nós vemos as necessidades, ó Deus, como estas, nós vemos, ó Deus, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos carentes, o quanto precisamos de Ti. Oh, meu Deus, tantos nomes, tantas situações. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desse pastor, como a irmã Lúcia colocou, da sua filha, Valdemar, Elaine. Oh, Deus, recupera a saúde do irmão Edson, ele precisa do trabalho, Pai, da sua mão. Tenha misericórdia da irmã Vilma naquela situação. Abençoe o coração do pastor Roque. Ó Deus, esse primo da irmã Marta. Senhor, são tantas as necessidades. Pela paz ali entre árabes e judeus, tão difícil aos nossos olhos, mas não impossível para Ti, Senhor. Não impossível para Ti. Ó Deus, vai visitando, vai abençoando. Abençoe o Fábio ali no Rio de Janeiro. Senhor, tenha misericórdia. Abençoe, Senhor Deus, o Marino e essa cirurgia, conforme a Nair pediu essa noite. Possa estar ali abençoando os médicos, a medicação, os enfermeiros. Que a Tua bênção seja sobre essa vida, conforme Nair pede. Nós nos juntamos a ela, pedimos por essa vida. Ó Deus, como somos frágeis, como dependemos de Ti, como precisamos de uma intervenção Tua. Continua recuperando, meu Deus, a saúde do irmão Luiz, cuidando dele, abençoando ele, a família distante que Tu possa estar orientando também, consolando. Ó meu Deus, os jovens da nossa igreja, que haja um avivamento, que haja um despertamento, para Te buscarem mais, Pai, porque os dias são difíceis, e os dias ainda serão mais difíceis. Obrigado por tantas crianças da nossa igreja. Ó Deus, levanta pessoas para ministrar o coração das crianças. Dá-nos sabedoria de como trabalhar esse ministério na nossa igreja. Obrigado pelas irmãs que se dedicam a esse trabalho. Abençoa elas com a Tua mão de poder, ó Deus. Abençoa, recompensa elas com bênçãos espirituais, seus filhos também, sua casa. Tudo, meu Deus, na Tua presença. Nós falamos contigo em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.